Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nós estarmos nesse acampamento para as famílias, nesse grande acampamento desde quinta-feira. Estamos nesse feriadão entregando para Deus esse nosso tempo aqui na Canção Nova para edificar a família. Tanta gente está empenhado nos últimos tempos em destruir a família. Nós queremos edificá-la, reedificá-la conforme o projeto de Deus. Então vamos, no dia de hoje, refletir nas várias pregações. Eu vou estar com vocês também na segunda pregação e na pregação da missa à tarde. Nós vamos, nessas 3 pregações de hoje, refletir de forma sistemática qual é o projeto de Deus para a família. E vamos pedir a ajuda de um homem muito mais sábio, muito mais santo do que o padre Paulo Ricardo. Vamos pedir a ajuda do servo de Deus, o Papa João Paulo II. Vamos um pouco explorar o pensamento do Papa João Paulo II sobre a família. Vocês sabem que o Papa João Paulo II, no início do seu pontificado, ele começou a ser Papa em outubro de 1978. Em 79, ele já fez uma série de catequeses que durou 5 anos, em que ele fala do projeto de Deus para a família. Foi a partir dessas catequeses, que se costuma chamar de teologia do corpo, que foi fundado o Instituto João Paulo II para a família. Então nós queremos ajudar as famílias. Vamos ver então o pensamento deste grande homem, do servo de Deus, o Papa João Paulo II, sobre a família. Todo mundo já leu na Bíblia, ou pelo menos já ouviu falar, que a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Até aí está muito bom. Só que João Paulo II, ele ilumina esse versículo da Bíblia com algo a mais. Ele diz: é verdade, o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas não o homem indivíduo. Quem é a imagem e semelhança de Deus é o homem enquanto família. Por que isto? Porque vejam só, se nós formos para o Antigo Testamento, se nós virmos esse trecho que está lá no livro do Gênesis, que fala do homem, imagem e semelhança de Deus, nós iremos descobrir que lá no início da Bíblia, quando Deus diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, nós ainda não sabíamos que Deus era a Trindade. Os judeus, eles também leem a Bíblia no Antigo Testamento. Eles também têm o livro do Gênesis, faz parte da Torá, a lei, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, para nós, os judeus chamam de Torá. Então, os judeus, quando eles leem lá no livro do Gênesis que o homem é a imagem e semelhança de Deus, eles pensam, assim como Deus é um só, o homem é a imagem e semelhança de Deus, que é único. O homem indivíduo é a imagem e semelhança de Deus. Só que acontece o seguinte, João Paulo II nos recorda, mas nós cristãos, a partir de Jesus Cristo, sabemos que Deus é um só, mas Deus não é sozinho. Está dando para entender? Deus é um só, mas Ele não é sozinho. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus de amor. Deus é amor. Para Deus ser amor, Ele não pode ser sozinho. Para Deus ser amor, Ele tem que ser mais de uma pessoa. Porque se Deus fosse uma só pessoa, Ele não seria amor, Ele seria egoísmo, não é? Uma pessoa só que se ama durante toda a eternidade não é exatamente o conceito de amor. É o contrário, é egoísmo.
Deus é amor porque é o Pai que ama o Filho, o Pai que se doa completamente gerando o Filho, e o amor entre este Pai e esse Filho é tão intenso, o amor entre o Pai e o Filho é tão absoluto, o amor entre o Pai e o Filho é tão perfeito, que é uma pessoa, é o Espírito Santo. Cuidado, muito cuidado quando a gente quer comparar a Trindade com a família, porque a tendência da gente é dizer assim: Deus é Pai, Filho, e o Espírito Santo faz o quê? Faz o papel da mãe, né? Só que não é verdade. O Espírito Santo não faz o papel da mãe. Deus é Pai, Deus é Filho, e o amor entre o Pai e o Filho tem um nome, é Espírito Santo, é uma pessoa. É o amor entre os dois. Agora, até aí, essa é a intuição básica de João Paulo II. Mas isso fica bem mais concreto quando a gente olha para o nosso corpo. Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Então existe algo que no nosso corpo fala de Deus. E bem concretamente, João Paulo II fala na nossa sexualidade. O fato de ser homem, de ser mulher, tem alguma coisa aí que fala de Deus. O que é que fala de Deus? É o seguinte, vamos prestar bem atenção, porque a gente precisa primeiro compreender isso, para depois a gente saber como transmitir isso para os nossos filhos, como transmitir isso na nossa família, como viver isso e colocar em prática no nosso dia a dia. A gente precisa entender. Veja só, eu olho para o corpo humano, e o corpo humano, ele faz sentido nele mesmo. Quase tudo no meu corpo faz sentido. Olha só, eu tenho o ouvido, né, para escutar. Então Deus fez as orelhas, o ouvido para escutar. Eu não preciso de mais ninguém para explicar o ouvido. O ouvido já tem sentido. Eu tenho os olhos. Deus fez os meus olhos para ver, para enxergar. E eu não preciso pensar numa outra pessoa para que os meus olhos tenham sentido. Deus fez a boca, Deus fez o tubo digestivo, tudo direitinho. E eu não preciso pensar numa outra pessoa para que o meu tubo digestivo tenha sentido. Mas quando eu olho para a sexualidade humana, a coisa muda. Quando eu olho para a sexualidade, mais claramente ainda, vamos dizer bem claro, porque isso precisa dizer bem clarinho, para as pessoas entenderem. Quando eu penso nos órgãos genitais do ser humano, eu vejo que o ser humano é incompleto. Por quê? Porque veja só, vamos pensar, os homens, seres humanos do sexo masculino, produzem, por exemplo, o espermatozoide. O espermatozoide o que é? É uma célula que tem somente metade da carga genética. E o espermatozoide não tem sentido nele mesmo se não existir em algum lugar um óvulo, que é a célula da mulher, que tem a outra metade. Ou seja, se eu olhar para a sexualidade do homem, eu vejo que é necessário uma mulher. O homem é incompleto. Vocês já pararam para pensar, durante o seu banho, você está lá tomando banho, você olha para o seu corpo e diz assim: Senhor, por que me fizestes desta forma? Por que vós me fizestes assim? Já parou para pensar? Deus me fez assim, incompleto. Vejam, o ser humano, o corpo do ser humano pede
pede algo que o complete. É só uma metade do quebra-cabeça, a outra metade está faltando. Isso é importantíssimo espiritualmente falando. Por quê? Porque o meu próprio corpo está dizendo que eu não me basto, que eu não sou suficiente para mim mesmo. Vejam, eu não quero agora entrar, em discussões a respeito do celibato. Vocês sabem que eu sou celibatário, todo padre é celibatário, nós nos consagramos a Deus no celibato. O padre não tem a vocação para o casamento. E isso é válido, isso tem sentido, nós iremos ver isso depois. Mas nós temos que olhar, antes de olhar para o celibato, temos que ver que existe no ser humano, existe na carne do ser humano, existe no corpo, na sexualidade humana, algo que diz em mim: eu sou incompleto. Eu não tenho sentido em mim mesmo. Isso aqui, gente, é extraordinário e é fantástico, porque isso significa que ninguém foi criado para ser um indivíduo sozinho e isolado. Isto que existe no meu corpo, dizendo que eu sou incompleto no meu corpo, existe também na minha alma. Eu sou incompleto. Eu preciso amar. Eu fui criado para me completar num outro. E como é isso? Vejam, o Papa João Paulo II, ele nos mostra bem claramente, lá no livro do Gênesis, no início da Bíblia, o que é que a gente vê? Que Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, Ele viu que o homem era muito bom, não é? A gente vê o relato lá da criação. Primeiro dia, Deus fez isso e viu que era bom. Segundo dia, fez não sei o que e viu que era bom. Terceiro dia, viu que era bom. Quarto dia, viu que era bom. Chegou no sexto dia, Deus fez o homem e viu que era muito bom. Mas aí você continua lendo e de repente, Deus diz assim no capítulo 2, não é bom. O que é que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Tudo que Deus fez era bom, era muito bom. Mas chega uma hora, não é bom. E não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. O homem foi feito para amar, gente. Não é bom que o homem esteja só. E aí você já vai entendendo o celibato dos padres. Você já vai entendendo que um padre é celibatário, sim, mas não é sozinho. Porque o padre não é um homem que não ama. O padre é um homem que ama. Só que ele ama sem possuir, sem ser dono. Um padre não pode dizer: tu és minha, eu sou teu. Não. É outro jeito de amar. Mas todos nós, casados, solteiros ou celibatários, são 3 estados de vida, não é? Casado, solteiro ou celibatário, todos nós somos chamados a amar. Dentro do nosso coração está essa certeza que nós nascemos para amar. Dentro do nosso ser existe essa certeza, nós nascemos para amar. E isso está escrito no nosso corpo. Está escrito no corpo. Não é bom que o homem esteja só. E o que Deus fez então? Deus, quando viu que não era bom que o homem estivesse só, Deus foi e fez os animais desfilarem na frente do homem. E o homem então foi colocando o nome nos animais. O homem foi colocando o nome nos animais, mas não encontrou ninguém que fosse companheira para ele. O homem viu os animais e não viu nenhum companheira. Por quê? Vocês sabem por que é que Adão, quando viu todos os animais, não encontrou nenhum companheiro? Sabe por quê?
Porque Adão não era um cientista do século 21. Se ele fosse um cientista do século 21, quando chegasse na macaca, Adão ia olhar para a macaca e ia dizer assim: olha gente, é tão parecida comigo, é igualzinho. Só está faltando tirar um pouco de pelo e acrescentar um pouco de cérebro. E é igual, é idêntico. Não é isso que os cientistas atuais querem dizer? Que nós somos só um macaco com menos pelo e um pouco mais de cérebro? Mas Adão, quando viu a macaca, viu que ela não era companheira. Adão, quando viu a macaca, sentiu uma profunda solidão. E essa profunda solidão originária é importante. Vejam, essa solidão já estava lá no projeto de Deus. Por quê? Porque é interessante a gente lembrar, nós estamos aqui antes do pecado original. Adão olhou os animais e viu que estava sozinho, mas essa solidão de Adão não é fruto do pecado. Adão não tinha pecado ainda. Ainda não tinha acontecido o drama e a tragédia do pecado. Adão se sentiu sozinho. Sabe por quê? Porque Deus nos criou com esta solidão no coração. Porque Ele sabe que nós fomos feitos para amar. Nós temos dentro de nós uma sede de amor. Nós precisamos amar. Ninguém foi feito para ser sozinho. Isso está escrito no seu corpo, na sua carne. Isso está escrito no seu coração, na sua alma. Ninguém foi feito para ser sozinho. Todo mundo foi feito para ser família. Nem todos foram feitos para casar, mas todos foram feitos para ser família. Todo mundo é feito para ser família. Ninguém foi feito para esta solidão. Deus colocou no nosso coração essa inquietação. Nós somos feitos para amar. Já estava lá no projeto de Deus. Já estava lá desde o começo. E é por isso, gente, que então quando Deus faz Eva, nós lemos lá na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, nós lemos a primeira poesia de amor. Deus deu um sono para Adão e então Ele tirou Eva do seu lado, da sua costela, do seu lado. Deus não tirou Eva da cabeça de Adão para que Eva dissesse: veja, eu estou acima de você. Não. Deus não tirou Eva dos pés de Adão para que Adão dissesse: olha, eu estou acima de você, eu piso em você. Não. Deus tirou Eva do lado de Adão, porque Eva é companheira com igual dignidade a Adão. Um é companheiro do outro, é o lado. A mulher não é mais do que o homem. O homem não é mais do que a mulher. Os dois são companheiros lado a lado. E então nós vemos Adão que olha para Eva e diz assim: esta sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Eis a primeira poesia de amor. Eis a primeira exclamação. Adão olha para a beleza. Adão olha para a maravilha de Eva e louva a Deus por isso. Engrandece a Deus por isso. Não é bom que o homem esteja só. Ele vai ver todos os animais, não encontra nenhuma companheira. Quando Deus faz Eva, Ele diz: esta sim, agora sim. Então, gente, nós temos na primeira página da Bíblia um casamento, um matrimônio, a união matrimonial, o matrimônio de Adão
e de Eva. Mas aqui não para a coisa. É aqui que nós vemos a genialidade do Papa João Paulo II, porque ele enxerga que lá na primeira página da Bíblia tem um casamento, mas na última página da Bíblia também tem um casamento. Na primeira página da Bíblia existe a união de Adão e de Eva, na última página da Bíblia está a união de Cristo e da igreja. Lá no livro do Apocalipse está escrito assim no final: o Espírito Santo e a igreja, e o Espírito Santo e a esposa dizem vem. E quem é que o Espírito Santo e a esposa desejam que venha? O esposo, Jesus. As núpcias do Cordeiro, o casamento do Cordeiro de Deus com a sua esposa amada, que é a igreja. Então aqui, de repente as coisas começam a fazer muito mais sentido. Muito mais sentido. Qual é o sentido? Veja, gente, lá no início, Deus fez o casamento de Adão e de Eva. Lá no final, Deus fará o casamento de Jesus com a igreja. E nesse casamento primeiro de Adão e de Eva, já está ali o sacramento, o sinal do casamento final, do casamento eterno, do casamento maravilhoso que Deus tem preparado para nós no céu, onde nós estaremos unidos a Deus. Nós estaremos unidos a Deus nosso Senhor. Gente, vejam que bênção, que graça extraordinária que nós recebemos de nosso Senhor. O casamento daqui da terra é só um sinal do casamento do céu. Olha só que coisa extraordinária. Quem é casado aqui, levanta a mão. Fala assim comigo: graças a Deus, eu sou casado com a bênção de Deus. Amém. Que bom que você é casado. Sabe o que é que vocês casados estão dizendo para nós? Vocês casados estão dizendo para todos nós que não somos casados: vocês são um dedo que aponta para uma luz extraordinária, que é o casamento que todos nós vamos viver com Deus no céu. Você está feliz de estar casado? Fala assim, amém. Eu sou feliz com a graça de Deus. Quem está feliz, bate palma. Muito bem. Agora, pera lá. Vou dar uma notícia para vocês. A notícia que eu vou dar para vocês é o seguinte: no céu, você não vai estar casado. Quando a gente dá essa notícia de que no céu você não vai estar casado, a reação geralmente são duas reações diferentes. Tem gente que diz, com lágrimas nos olhos: meu Deus, então no céu eu não vou estar casado. Não, não vai estar casado. Aí tem a outra reação também, aquele sorriso nos olhos, no rosto, que diz assim: então quer dizer que no céu eu não vou estar casado? Então, essa dupla reação é uma dupla reação, porém, para dizer o seguinte, gente, no céu você não vai estar casado, sabe por quê? Porque a união que você vai ter com a sua esposa no céu é muito mais profunda do que um casamento. Você vai estar unido em Deus, e unido em Deus, você vai estar muito mais unido à sua esposa e às pessoas que você ama. No céu não tem casamento, sabe por quê? Porque no céu tem a comunhão dos santos.
No céu tem a unidade perfeita. Nós, membros do corpo de Cristo, que somos a igreja, a esposa, unida perfeitamente com o esposo que é Jesus. No céu vai haver uma espécie de casamento, mas é um casamento totalmente diferente desse casamento que nós temos aqui. É uma união eterna e perfeita de amor com Deus e em Deus. Aqui, por mais que a gente diga que o homem e a mulher são uma só carne, mesmo assim, você tem que às vezes se despedir da sua mulher e ir para trabalhar, ir para o trabalho. Sua mulher tem que se despedir de você e viajar. Vocês nem sempre estão juntos, não é? Quem é que está aqui e não veio com o seu marido ou não veio com a sua esposa? Levanta a mão. Olha aí, estão separados nesse momento, né? Nesse momento, vocês são uma só carne. Vocês sabem que onde você vai, ela vai. Onde você vai, ele vai também. Mas existe essa separação. No céu não vai ter essa separação. No céu nós vamos estar unidos em Deus. Mas é importante você lembrar o seguinte: que o casamento, essa união aqui na terra, é somente uma preparação para a união que vai acontecer no céu. Sabe por quê? Porque se você não enxergar isso, você vai terminar destruindo a sua família. É importante você ver que a família, o casamento, a união do marido e da mulher aqui nessa terra é somente uma preparação para algo melhor. Senão você vai terminar destruindo a sua família. É aqui que está a coisa. O casamento de Adão e de Eva, lá na primeira página do Gênesis, só adquire o seu sentido pleno, só adquire o seu significado profundo se nós olharmos para o casamento final e derradeiro que acontecerá no último dia entre Deus e a humanidade. Eu explico por quê. Vocês, não sei como é na casa de vocês, se é como lá na minha família. Quantas vezes a gente se reúne no final de semana para um almoço, não é verdade? E no almoço de final de semana tem que ser especial, né? Almoço de final de semana tem que ter algo melhor. E uma das coisas especiais do almoço de final de semana é que tem sempre um tira-gosto antes do almoço. Meu pai gosta de comer antes do almoço um pouquinho de amendoim, azeitona. Às vezes ele compra salame e corta aquele salame bem fininho assim e come o salame. E assim a gente prepara, né? Já vai cutucando o estômago para ter aquela fome, né? Para o almoço de verdade que vem depois. É a preparação, é o tira-gosto, é a preparação para o almoço. Agora vocês imaginem que vocês estão em casa, tomando aquele aperitivo, comendo um pouquinho de tira-gosto, e aí a sua mãe, a sua esposa, ou alguém que está encarregado lá da cozinha, chega com a notícia: olha, a comida queimou, vocês vão ter que encher a barriga com isso aí mesmo. Vão ter que encher a barriga com azeitona, salame, amendoim. É esse o almoço de vocês. Ai, que azia. É ou não é verdade? Aquilo que era bom ficou ruim. Aquilo que era uma boa notícia, olha gente, que bom, tem um tira-gostozinho esperto aqui, ó, né? Aquilo que era uma boa notícia se transformou num pesadelo. Aquilo que era legal, como início, como promessa de almoço que viria, se transformou numa
terrível experiência de ter que encher a barriga com coisas que a gente come e não fica satisfeito. Já tentou, já experimentou, já teve essa sensação? Tem comidas que a gente come e por mais que coma, você fica enjoado daquela comida, enojado, entediado daquela comida, mas mesmo assim você não se satisfez. Você sente que não se alimentou direito. Já teve essa experiência? Já. Pois bem, o aperitivo, o tiragosto é esta vida. Esta vida. O seu casamento, meu irmão, o seu casamento, minha irmã, é somente um tiragosto. Porque a refeição perfeita, a ceia maravilhosa vai ser servida no céu. Essa vida é somente o começo e essa é a boa notícia. A boa notícia que nós recebemos de Deus é que esta vida é bela, esta vida é bonita, sabe por quê? Porque ela é somente o começo. Agora, quando a pessoa é ateia, quando o sujeito não tem fé, e olha para essa vida aqui como se ela fosse tudo, olha para essa vida aqui esperando dela a felicidade perfeita, aí você tem uma azia da alma. Qual é a azia da alma? A azia da alma é a tristeza, é a desilusão, é aquela tristeza de morte de quem sabe, é só isso aqui? Gente, se a única felicidade que nós vamos ter é a felicidade que esta vida tem para oferecer, então essa vida é uma piada de mau gosto. Se o que tem de felicidade para nós, se o que Deus fez de felicidade é só esse negócio aqui, então, meu irmão, comece a se desesperar. Pode fazer fila na sala de espera dos psiquiatras, dos psicólogos, porque você vai ficar rapidão, você vai ficar enojado dessa vida, entediado desta vida. A experiência do tédio, ela é fundamental. A experiência do tédio é importantíssima, porque a experiência do tédio nos diz que esta vida não sacia o nosso coração. E é interessante, antigamente tédio era uma coisa que só adulto tinha. Hoje está cada vez mais cedo o tédio. Eu vejo os meus sobrinhos. A gente enche essas crianças de experiências. Quando eu era criança, sempre tinha um parque de diversões que aparecia e a gente ia no trem fantasma. E a gente sentia medo no trem fantasma. Experimenta fazer um trem fantasma hoje em dia. As crianças saem rindo de lá de dentro. Porque elas já viram tanta coisa mais terrível na televisão. Elas já viram tanta coisa mais horrorosa nos videogames. Elas já tiveram tanta experiência que aquilo lá é ridículo. Aquilo lá tornou-se ridículo para elas. Trem fantasma não funciona mais. Trem fantasma virou circo, virou picadeiro, virou palhaçada. Porque já estão cheios de experiências. Nós bombardeamos experiências na vida dessas crianças que estão lá na frente da televisão, na frente do videogame, que tem todos os jogos possíveis e imagináveis e as crianças vão ficando cada vez mais entediadas. Antigamente uma criança pegava uma lata vazia, fazia 2 furos na lata e saía puxando, colocava um cordão no furo e saía puxando essa lata no meio da rua e aquilo era a maior diversão. Aquilo era extraordinário, você puxar uma lata na rua. Hoje, você dá para a criança um carro de Fórmula 1 com controle remoto e a criança fica entediada no prazo de 1 semana. Com 1 semana ela já jogou fora aquele brinquedo caríssimo. Por quê?
por causa do tédio. Ela já experimentou tanta coisa que ela se entediou. E é por isso que cada vez mais, nós somos uma sociedade de pessoas que experimentaram tantas coisas que nós somos uma sociedade de pessoas entediadas. Como dizia o filósofo ateu Schopenhauer, a vida é como uma semana. São 6 dias de sofrimento e trabalho e 1 dia de tédio. Você passa a semana trabalhando. Não, vai chegar o final de semana. Quando chega o domingo, você está entediado, porque não tem o que fazer. Ou seja, a felicidade não vem nunca. Mas é isso a vida se nós não temos fé. Se nós olhamos para essa vida como sendo a única felicidade que nós temos, então ela será certamente tédio. Esse é o grande problema. Meus queridos irmãos, vejam, é isso que acontece com o matrimônio. Quando você entra no casamento, achando que o casamento é a única felicidade que você vai ter, quando você entra no casamento achando que ali você vai encontrar a única realização, da única possibilidade que você tem de se encontrar como pessoa humana, de atingir seus objetivos, de se realizar. Quando você entra no casamento com esta ilusão, o seu casamento irá, mais cedo ou mais tarde, se deteriorar em cobrança. Você vai mais cedo ou mais tarde olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa e dizer assim: eu não sou feliz por sua causa. Mais cedo ou mais tarde você vai repetir essa acusação, e então a família, que era para ser um sinal da felicidade do céu, vai se tornando um sacramento da frustração do inferno. Está entendendo? Aqui depende de você escolher. O que é que você quer para a sua família? Você quer que a sua família seja um tiragosto do céu? Ou quer que a sua família seja a sala de espera do inferno? O que é que você quer para a sua família? Você quer que a sua família seja o início do céu? Ou você quer que a sua família seja já a pregustação do inferno? Ora, se você quer que a sua família seja céu, seja o início do céu, então você precisa saber de uma coisa: o céu não é aqui. Porque quem quer fazer o céu aqui na terra só é capaz de produzir uma coisa: o inferno. O inferno. Vocês vejam, por exemplo, para as ideologias. O século XX, e infelizmente o século XXI também, o século XX foi marcado por ideologias que sonhavam em fazer o paraíso aqui na terra. O século XX foi marcado pelo nazismo. O que é que o nazismo queria? O que é que Hitler queria? Ele queria fazer uma sociedade perfeita. E quem era o culpado da sociedade não ser perfeita? Os judeus. Então temos que matar todos os judeus. E os filhotes dos judeus, que são os cristãos, temos que matar. E assim Hitler matou 6 milhões de pessoas querendo fazer o paraíso aqui na terra. O século XX foi marcado pela ideologia do marxismo. E infelizmente o século XXI ainda está marcado por essa ideologia. E ela não está muito longe de nós não, gente. Ela está aqui no nosso país. No nosso país está marcado pela ideologia do marxismo. Todo mundo sonha em fazer o paraíso aqui na terra. E salas de aula, escolas, as crianças, os professores já estimulam as crianças a escrever qual é o seu projeto, qual é o seu sonho para a humanidade. Tema de redação: meu sonho para a humanidade. E assim a cabecinha das crianças já vai sendo treinada
para viver o paraíso aqui na terra. Eu tenho que fazer um jeito que essa terra seja perfeita, que eu consiga o paraíso aqui na terra, que eu consiga realizar a felicidade perfeita aqui nesse mundo. Qual foi o resultado do sonho marxista que está sendo implantado na cabeça de nossos filhos? O resultado foram 200 milhões de mortos. Só no livro negro do comunismo, que foi publicado no Brasil, pela Bertrand do Brasil, vocês podem encontrar a lista de 100 milhões de mortos pelo marxismo. E o que é que o marxismo quer fazer? Quer fazer um mundo perfeito aqui. Você pergunta para os marxistas, como Lenin e Stalin, mas escuta, por que vocês mataram tanta gente? Por que a União Soviética mandou tanta gente para os campos de concentração, para os gulag? Não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então os ovos que eles quebram somos nós, que estamos atrapalhando o mundo melhor. Então, se você quer fazer o mundo melhor e o mundo perfeito, você transforma esse mundo no inferno. Está entendendo? Se você quiser fazer o paraíso aqui na terra, você transforma esse mundo no inferno. E infelizmente, políticos no nosso país continuam com essa ideia maluca de fazer o paraíso aqui na terra. E querendo fazer o paraíso aqui na terra, o que é que eles vão fazendo? Vão cerceando as nossas liberdades, vão implantando na prática uma ditadura no nosso dia a dia, para fazer o paraíso aqui na terra. Para que eu estou falando disso? Para que você, na sua família, não faça a mesma coisa. Porque tem gente transformando a própria família num campo de concentração. Por que isso? Porque quer o paraíso aqui na terra. Porque está cobrando da sua mulher, cobrando do seu marido, cobrando dos seus filhos a felicidade. Eu tenho que ter a família perfeita, eu tenho que ser feliz. Então você vai e começa a controlar a liberdade dos outros. Você começa a cobrar, a chantagear, a brigar, porque você quer fazer o paraíso. Eu tenho que ter a família perfeita, minha família não vai ter nenhum defeito. Dá para entender? Quem quer transformar a família num paraíso aqui, transforma a família no inferno. Quem quer transformar o tiragosto em refeição, termina com azia. Está entendendo? Esta vida é só o tiragosto, não é a refeição. Esta vida é só um início de felicidade, não é a felicidade. Esta vida é um sinal, é um sacramento do paraíso que virá, mas não é o paraíso. O paraíso virá quando terminar o tempo, quando terminar a história. O paraíso virá depois, não agora. Então, meu irmão, minha irmã, é importante você entender o que é que nós dizemos quando nós dizemos que o matrimônio é um sacramento. O matrimônio é um sacramento porque ele é um sinal. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma realidade invisível, não é isso? É um sinal visível de uma realidade invisível. Isso é o sacramento. Pois bem, você vive o matrimônio, sua mulher, seu marido, vocês vivem um sinal de uma união de amor que será perfeita no céu em Deus. Deus irá saciar o seu coração. Quem é casado e está com o seu cônjuge aqui, sua esposa, seu marido, seu esposo, muito bem. Então, dá a mão para o seu esposo, para a sua esposa agora, nesse momento. Olha um para o outro. Olha assim. Fala para ele agora comigo assim, ó. Fala para ela. Repete assim: meu bem, eu descobri uma coisa.
você não vai me fazer feliz. É Deus quem vai me fazer feliz. Agora, sem brincadeira, de verdade, olha para a sua esposa, para o seu esposo. Segura na mão dele, pelo amor de Deus, na mão dela, vai. Que é isso? E peça desculpas, peça perdão, se você algum dia cobrou dela, cobrou dele a felicidade que ele não conseguia dar e que ele não é capaz de dar. Eu quero te pedir perdão. Fala assim, meu bem, eu quero te pedir perdão se eu cobrei de você uma felicidade que você não pode dar. Eu quero te pedir perdão, porque você não é Deus. Você não é capaz disso. Está entendendo? Você está entendendo o que é? Está entendendo o caminho? Porque somente assim você vai deixar de viver essa cobrança terrível. Somente assim você vai deixar de transformar o seu matrimônio, o seu casamento no inferno. Porque a família se transforma no inferno. Quem quiser produzir o paraíso aqui na terra, só será capaz de produzir o inferno. O paraíso não é aqui, aqui é somente o tira-gosto. Quem quiser encher a barriga de tira-gosto vai ter azia. Quem quiser preencher a sua alma com o casamento, vai ter insatisfação, tédio, vazio. Está entendendo isso? Não cobre da sua mulher, não cobre do seu marido uma felicidade que ele não é capaz de dar. Então, padre, para que eu me casei? Todas as vezes que você se une com a sua esposa, olha só o sacramento do amor conjugal, o sacramento da união entre o homem e a mulher. Quando os dois se unem na união sexual do matrimônio, no santo matrimônio abençoado por Deus, eles estão vivendo um pequeno sinal da felicidade que vai vir no céu. Mas se você viver o sexo, querendo que o sexo seja tudo, que o sexo seja a sua felicidade, que o sexo preencha o seu coração, meu irmão, o navio vai afundar. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque o seu coração vai continuar vazio. Mas se a relação sexual do casal é somente um pequeno sinal, é somente um pequeno tira-gosto de uma felicidade eterna que Deus vai me dar lá no céu, então o sexo é um sacramento maravilhoso, é uma criação de Deus. Mas se o sexo não é sinal do céu, então ele se torna a causa do inferno. Vejam o que é que a nossa sociedade vive hoje em dia. O sexo desregrado, cada vez mais. Sexo desregrado, por quê? Porque eles estão querendo que o sexo seja a felicidade, e o sexo não dá conta de ser a felicidade. O sexo não consegue ser a felicidade. O sexo não preenche o coração de ninguém. Então, cada vez mais o sexo se torna doente. As pessoas começam a fazer o sexo doente, sexo sadomasoquista, provocando dor no outro, sexo grupal, sexo que é uma verdadeira roleta russa de suicídio. Fazem sexo grupal com uma pessoa que eles sabem que é HIV positiva, para ver se alguém contrai AIDS, e aquele medo, aquela adrenalina faz com que eles sintam prazer sexual. Existem tantas formas desregradas e malucas de se viver o sexo hoje em dia. Infelizmente é o que está acontecendo. Nós estamos acabando, transformando o sexo em algo que é a antecâmara do inferno, já aqui na terra, é a preparação do inferno.
Meus irmãos, Deus quer que a gente vá para o céu. E o casamento é isso. Eu falei para vocês, não é? O que é que os casais dizem para nós que não somos casados, né? Então, quem é casado aqui está dizendo para mim, que sou celibatário: Padre Paulo, o Senhor é feito para um casamento no céu. Um casamento maravilhoso, um casamento perfeito com Deus, uma felicidade eterna que será perfeita lá com Ele. É isso que o casado diz para mim. Agora você sabe o que é que eu, celibatário, digo para você? Quando eu não caso, sabe o que é que o padre está dizendo? Quando o padre, você vira um padre, você sabe que o padre não casa. Você olha para o padre e diz: oh, coitado, ele é tão sozinho, né? Não, gente, padre não é coitadinho, não. Padre não é coitadinho. O padre está dizendo para você: é verdade, meu irmão, você que é casado, é verdade que nós somos feitos para o casamento no céu, mas é também verdade que enquanto nós estivermos aqui na terra, o nosso coração estará inquieto e ninguém vai ser capaz de saciar o nosso coração. É isso que o celibato fala para você que é casado. Para você que é casado, o padre está dizendo: cuidado, é somente um tiragosto. Cuidado, é somente o começo. Então o padre fica sem se casar para lembrar que ele não está jogando a vida dele fora, porque a felicidade mesmo virá. Entende? O celibato dos padres é uma pregação viva, é uma pregação que aponta para o céu. Então é isso que nós cremos, que nós temos aqui no matrimônio, algo que diz: nosso coração está inquieto, nós desejamos o amor e o amor será pleno no céu. Então fique de pé agora, vamos tomar posse dessa realidade. Vamos, através da oração, tomar posse daquilo que foi semeado entre nós. Você diga assim: Senhor Jesus, eu nasci para amar. Mas diz com convicção, está muito fraco esse negócio aí. Abre os seus braços para o céu e fala para Jesus, olhando para cima, e diz: Senhor Jesus, eu nasci para amar, para o amor eterno, para o amor perfeito, para o amor que está em vós, no céu, guardado para mim. Senhor, a felicidade dessa terra é só um tiragosto. Perdão, Senhor. Quando eu quis encher meu coração de tiragosto, e me deu azia, e fez inferno na minha casa. Senhor, eu sou vosso, eu vos pertenço. Senhor, prepara para mim um lugar na felicidade eterna do céu. Amém. Pode aplaudir o Senhor. E aponta lá para cima assim para o céu agora, e vamos cantar nessa hora. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Hinos de louvor ao Senhor, Mantenha ainda o seu braço erguido e vamos cantar com alegria essa proclamação, essa verdade e a nossa total realização que está lá no céu.
Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor, hinos de louvor, onde todos cantaremos, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor, hinos de louvor ao Senhor. Onde todos cantaremos, cante você. Onde todos cantaremos hinos de louvor ao Senhor, hinos de louvor ao Senhor. Vamos aplaudir a nossa morada eterna, o lugar da nossa realização total, da nossa felicidade. A nossa fé é uma fé de esperança, porque é firmada na esperança do céu, nessa experiência de vida eterna, lá onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor, hinos de louvor ao Senhor, onde todos cantaremos, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor, hinos de louvor ao Senhor. Aleluia. Cante aleluia. 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 Hinos de louvor, hinos de louvor ao Senhor, ao Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!